Bom dia! Hoje é dia 17 de maio e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 6. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon da primeira carta de João. Destinatários, autor e período da escrita. Embora a primeira epístola de João não ostente o nome de nenhum autor, nunca se duvidou seriamente que o apóstolo João fosse o autor dessa epístola e também do quarto evangelho. O conteúdo, o estilo e a linguagem desses dois livros são muito semelhantes. Os primeiros versículos da epístola mostram um certo paralelismo com as afirmações iniciais do evangelho de João. Termos como luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira, bem como o Filho único, são típicos para os ambos os livros. O autor se denomina uma testemunha ocular da vida de Jesus e se expressa com a autoridade de um respeitado líder espiritual mais velho. Em conexão com o Evangelho de João, tudo isso aponta para o apóstolo como autor dessa epístola. O amplo reconhecimento na igreja primitiva também confirma o que foi oposto. O primeiro a citar a primeira epístola de João é Policarpo de Esmirna, que conhecia João pessoalmente, porém a citação não é explicitamente atribuída a João. Outras referências são feitas por Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, Papias e o cânon de Muratori. A crítica moderna tende a sugerir que a epístola foi escrita por um presbítero chamado João ou por um estudante do apóstolo João. A maioria dos pesquisadores datam a epístola no final do primeiro século, que fica entre 90 e 100 depois de Cristo. O Evangelho de João é datado na mesma época. Provavelmente não é possível afirmar se a carta ou o Evangelho de João foi escrito primeiro. A primeira epístola não menciona nenhum destinatário, no entanto, muitos pesquisadores consideram os destinatários um dos cristãos da Ásia Menor, mas a epístola tem um caráter universal, assim como a epístola de Judas. A primeira epístola de João se dirige a todos os crentes, as frequentes expressões filhos, a palavra grega teknion, queridos filhos, e filhinhos. O grego paidion, criança pequena, são impressionantes. Além disso, a epístola contém uma terceira expressão indicando a relação entre Deus e seus filhos. O grego técnica, tel, filhos de Deus, as expressões irmãos e amado, testemunha a afeição que liga o autor aos destinatários da epístola. Assunto e finalidade da escrita. A primeira epístola não, não apresenta nenhuma indicação de um autor nem de um destinatário. Também estão faltando saudações e outras menções pessoais. É por isso que alguns sugerem que não se trata de uma epístola, mas de um sermão, homilia ou tratado. A expressão eu vos escrevo indica que o livro é uma epístola ou carta, por mais que seja singular e especial. Assim como a de Tiago, essa epístola não contém uma estrutura de pensamentos lógicos perceptível. O apóstolo João lida com seus vários assuntos principais: vida eterna, amor fraterno, justiça prática. Às vezes, mais de uma vez, de maneira extremamente simples, mas com grande solenidade. O apóstolo enfatiza a invariabilidade e a certeza da mensagem cristã pela expressão repetida desde o início. Ele expressa segurança pessoal da fé, repetindo frequentemente as palavras nós sabemos. Pela epístola, aprendemos que no final do primeiro século surgiram heréticos entre os cristãos que negavam a filiação divina de Cristo, a encarnação do Filho Eterno e a necessidade de uma vida de fé e na justiça prática e no amor fraterno. Estes ataques à cristologia e à ética cristã foram estágios do gnosticismo, em suas várias tonalidades que se espalham cada vez mais durante o século II. João chama esses oponentes da fé cristã de anticristos, ou seja, precursores do grande oponente de Cristo nos últimos dias. João contrasta esse ataque da fé cristã com os fatos da salvação. Ele diz que Cristo, Filho eterno de Deus, a própria vida eterna havia chegado e que
aqueles que nele creram recebiam a vida eterna na, e a filiação de Deus. Ao mesmo tempo, ele se referencia a testes pelas quais se pode reconhecer se alguém tem a verdadeira vida de Deus. O objetivo da epístola é expresso no capítulo 5, versículo 13. Essas coisas escrevi a vós, que credes no Filho de Deus, a fim de que saibeis tende a vida eterna, e para que creis no nome do Filho de Deus. O Evangelho de João descreve a revelação da vida eterna em Cristo, a palavra encarnada. A primeira epístola de João mostra a revelação dessa vida naqueles que creem no Filho de Deus. Também mostra as características dessa vida em sua realização prática nos crentes, justiça e amor fraterno. Assim, ela foi corretamente chamada de continuação do Evangelho de João. Em contraste com os apóstolos com o apóstolo Paulo, João não descreve a posição do crente em Cristo e os privilégios da Igreja de Deus, a Eclésia, mas a vida eterna nos filhos de Deus e a relação entre a família de Deus. Para João, não há caminho intermediário entre luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte. Muitos leitores têm dificuldade com a maneira abstrata de apresentar e considerar, pois não podem alinhar essas afirmações abstratas com suas experiências práticas. Por exemplo, João escreve: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. João não o escreve de maneira prática de todo cristão individual, a qual é de dizer com frequência difere disso, mas estabelece princípios divinos. João também mostra testes para a prática dos cristãos angustiados por falsos mestres. Ele frequentemente se refere às palavras implantadas. Se dissermos, pois não é suficiente dar apenas um sermão, a prática de nossas vidas de fé que concorda com a nossa confissão. Assim, somente a genuinidade da nossa fé, da nossa confissão será vista. Como sua epístola, João quer fortalecer o crente mais simples de sua fé e dar-lhe um fundamento divino seguro e uma arma eficaz para a batalha contra a falsa doutrina. O assunto e o conteúdo dessa epístola estão resumidos nas seguintes palavras: este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Peculiaridades: a lógica divina de João. As declarações absolutas dessa epístola causam muitas dificuldades ao leitor. No entanto, elas desaparecem e entendemos a lógica divina por trás das afirmações absolutas. Um exemplo é: aquele que não é nascido de Deus não comete pecado. Provavelmente todo cristão tem problemas com essas palavras ao pensar em sua vida prática. A lógica de tal sentença é que não tem nenhuma semelhança com o estado prático de um cristão. Antes, é uma afirmação fundamental sobre a natureza de um homem nascido de Deus, que é, portanto, capaz de viver uma vida segundo ele. Ambas as declarações dessa sentença são inteiramente congruentes e idênticas a partir do ponto de vista de Deus. Essa lógica é simplesmente explicada nos exemplos a seguir. Quem está morto não pode falar. A segunda parte da sentença contém uma das mais evidentes possíveis e inverte a sentença seria insensato. Quem não pode falar está morto. Quem é pobre não possui bens. Aqui ambas as partes são idênticas no conteúdo. Se invertermos a frase, fica evidente que quem não possui bens é pobre. As difíceis declarações de 1 João são sempre frases do segundo tipo. Ambas as partes da sentença são idênticas em conteúdo e, portanto, reversíveis pois são princípios divinos, a essência de Deus. Encontramos as seguintes declarações apenas em 1 João: Deus é luz e Deus é amor. A primeira fala da santidade, verdade e justiça de Deus e a segunda sobre sua graça e misericórdia. Ambos as características de Deus estão sempre em total concordância entre si. Eles foram totalmente revelados em Cristo, o Filho de Deus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Luz e amor encontram seu maior desenvolvimento na cruz do Calvário. É aqui que o amor de Deus aos pecadores perdidos foi revelado ao dar seu próprio Filho, mas também a luz da santidade e da justiça de Deus reduziu em seu brilho máximo quando Cristo, o Filho de Deus, se tornou propiação, não, propiciação pelos nossos pecados. As palavras dos salmistas já apontam para ele. A misericórdia e a verdade se encontram juntos. A justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, versículo 10. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 2.
requisitos da ajuda de Deus. Obediência e amor, 3 passos de fé. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a primeira epístola de João. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, versículo 6. Porque os cristãos devem imitar a Cristo, eles devem fazê-lo para o seu próprio bem. Se desejamos um estado saudável de alma, se queremos escapar da doença do pecado e desfrutar do vigor da crescente graça que façam Jesus o seu modelo, pelo bem de sua própria alegria, se quisermos beber o vinho envelhecido, bem refinado, se quisermos desfrutar da santa e alegria comunhão com Jesus, se quisermos ser elevados acima das preocupações e problemas deste mundo, então que andem como ele andou. Não há nada que possamos ser auxiliados a andar em direção ao céu numa boa velocidade, como revestir da imagem de Jesus, que está em seu coração para regular todos os seus movimentos. É quando, pelo poder do Espírito Santo, são possibilidades a andar com Jesus em suas pegadas, que serão mais felizes e mais reconhecidos como sendo filhos de Deus. Pedro, longe dele, é inseguro e inquieto. Em seguida, pelo bem da fé, se esforçou para ser como Jesus. Ah, pobre religião! Você tem sido duramente atacada pelos cruéis inimigos, mas não foi ferida tão perigosamente pelos inimigos como por seus amigos. Quem fez essas feridas nas mãos justas da santidade? O professo que usou da adaga da hipocrisia. O homem com fingimentos entra na congregação, não sendo nada além de um lobo em pele de cordeiro, assustando o rebanho mais do que o leão que está lá fora. Não há arma tão mortal quanto o beijo de Judas. Discípulos inconsistentes ferem o evangelho mais do que críticos sarcásticos ou infiéis, mas em especial pelo próprio Cristo. Imitem seu exemplo. Cristão, você ama seu Salvador? O nome dele é precioso para você? A causa dele lhe importa? Gostaria de ver os reinos do mundo se tornando dele? É seu desejo ele ser glorificado? É seu desejo que as almas sejam ganhas para ele? Se for, imite Jesus, seja uma carta de Cristo conhecida e lida por todos os homens. Inclusive, esse final já foi um tema do nosso sermão. As pessoas vão conhecer Jesus através de você. Então, como eu sempre digo, nós seremos a única Bíblia que muitos lerão. Então, não é só ter a teoria, a gente tem que ter a vida prática. Então é isso, assim nós terminamos o nosso devocional da manhã. Mais tarde, por volta das 8 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana e até!